Você sabe qual é o real significado do louvor e da adoração? Bom, neste quarto trimestre do ano de 2016, as lições bíblicas voltadas aos jovens têm como título Em Espírito e em Verdade. As lições foram comentadas pelo pastor Tiago Brasil, ele que é filósofo, professor e ao mesmo tempo um estudioso da Bíblia. Pastor Tiago, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Jorge. É uma grande honra estar aqui com vocês no CPAD News, com todos os nossos internautas que do Brasil e do mundo inteiro estão conosco aqui linkados. Foi um desafio? Muito, enorme. Falar sobre adoração e louvor é falar sobre a essência da igreja, sobre a essência do cristianismo, sobre aquilo que nós somos enquanto cristãos. E foi sim um enorme desafio, mas muito gratificante. É um prazer estar com você aqui no Ceará. Nós estamos gravando as videoaulas que estarão disponíveis para você que acompanha este portal de notícias no site liçõesbiblicas.com.br. Que foi para você esse momento de gravações? Você trabalha com a área de educação. Como é que foi esse momento em especial? Bom, Jorge, foi um momento único, na verdade, é uma mescla da união do ministério e da profissão que eu exerço. Pela graça de Deus, eu sou professor e tenho a oportunidade de unir a minha área profissional com a minha área ministerial, também escrevendo e gravando essas aulas que eu penso que ficaram muito interessantes, que serão um maravilhoso subsídio para todos aqueles que querem aprender e dedicar-se um pouco mais ao ensino. Tiago, como é que foi para você trabalhar sobre essa temática, que é uma temática contemporânea e ao mesmo tempo que perpassa as décadas, as gerações? Na verdade, Jorge, foi um grande desafio, porque quanto mais comum é o tema, mais desafiador é para escrever algo novo. Quantas pessoas já escreveram sobre adoração? Quantas pessoas já discorreram sobre temáticas como essas? Sem dúvida alguma foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo é maravilhoso, porque é algo do nosso cotidiano, especialmente a gente que é pentecostal, assembleano, é muito bom falar sobre adoração e poder escrever para você, professor, que tem tanto desejo em fazer o melhor. Eu posso dizer a você que foi uma experiência única. Agora, de que maneira a relação entre obediência e adoração? É algo muito sério. A gente vive numa sociedade que Paulo, inclusive, profetizou, dizendo que nos últimos tempos os homens seriam desobedientes. E, infelizmente, a geração que a gente vive pensa que é possível adorar a Deus de qualquer maneira, sem um critério mínimo de obediência. A Bíblia Sagrada vai declarar, por exemplo, a partir da história de Israel no tempo dos juízes, que é impossível manter uma adoração verdadeira se não houver uma obediência real ao Deus poderoso. Agora, de certa forma, essas lições, elas estimulam as pessoas a pensarem em pontos que são salientes da nossa fé. De que maneira você avalia isso? Eu penso que é um momento único para nós que fazemos parte da igreja de olhar para nós mesmos. A nossa experiência é muito de crítica, de olhar para o outro. Quando a gente fala de adoração e está falando de algo do nosso meio, do nosso tempo, do nosso momento, isso nos enriquece de uma tal maneira que a gente pode então nos ver de uma maneira melhor e talvez mudar algumas práticas que são necessárias. Agora, de alguma maneira, você percebeu dificuldade para abordar determinados temas? Claro, claro. O Brasil é um país continental, a Assembleia de Deus é uma igreja de milhões de pessoas. Então nós temos culturas, tradições, modos diferentes de adorar a Deus. E a ideia não era passar uma espécie de bitola, de modo específico de adoração, mas trabalhar os princípios e as linhas gerais, abandonar regras e normas específicas que são pertinentes a cada povo, a cada pessoa, a cada região, a cada igreja, mas trabalhar os conceitos gerais da adoração. É um desafio escrever nacionalmente, porque você escreve para uma igreja em uma mega capital, mas você também escreve para uma igreja num rincão do país que talvez o acesso ao conhecimento é pela escola bíblica dominical. Então, sem dúvida alguma, é algo muito interessante, mas muito gratificante. E ao mesmo tempo complicado, né? Sim. Porque você tem que medir a linguagem, a escrita desta revista é para os jovens, mas ela precisa ser também compreensível para o professor. Então é um grupo absolutamente heterogêneo dentro de uma sociedade multiforme, mas que a gente precisa sim alcançar. E sem dúvida alguma a CPAD, com sua equipe de editores, de pessoas que nos colaboram, que nos orientam, você, nos fez fazer um trabalho de primeira mão que será muito bom para você que está conosco e vai trabalhar nas revistas da escola nesse trimestre. Muito bem.
Nós estamos aqui conversando com o Tiago Brasil, ele é o comentarista das revistas de lições bíblicas da CPAD para a faixa etária de jovens neste quarto trimestre do ano de 2016. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já com o CPAD News. Fique conosco. Nós temos um desafio, uma grande missão: reunir toda a juventude das Assembleias de Deus do Brasil na cidade de São Paulo em janeiro de 2017. Mas nós queremos muito mais. Nós queremos um avivamento de verdade. Por isso, o mês de outubro inteiro será dedicado à oração e ao jejum. E cada dia a juventude de um estado estará clamando. E aos domingos estaremos todos juntos colocando esse propósito diante do Senhor Jesus. Consulte a liderança da sua cidade ou entre no site impactar2017.com.br. Vamos impactar o Brasil com as nossas orações. É chegada a hora. Impactar 2017. Apoio CPAD. O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD. Muito bem, hoje conversando com o filósofo, professor, mestre de videoaulas, Tiago Brasil, um cearense muito agradável, muito enérgico, muito energético, muito vigoroso, cheio de palavras de sabedoria e conhecimento da parte de Deus, e está sendo realmente um motivo de muita alegria para mim. Tiago, como é que a adoração cumpre a vontade de Deus? É, na verdade, um binômio. É impossível adorar a Deus fora da vontade dele. Há pessoas que acham que podem tomar a sua vida por suas próprias mãos e agir da maneira que pensam. Isso, na verdade, não é adoração, isso é rebeldia. Foi a semente semeada pelo inimigo lá no princípio de todas as coisas. O que Deus deseja de todos nós é que, assim como o crente Abraão viveu, nós vivamos em completa obediência. Qual é o perigo que a ameaça da institucionalização do louvor e da adoração trazem à vida espiritual do homem comum, da mulher comum, como aqueles que estão conosco aqui nessa entrevista? Bom, é muito interessante esse tema, é uma das nossas lições, e ela vai discutir exatamente sobre a institucionalização como uma necessidade. Foi necessário que a igreja tivesse CNPJ, normas, regras, estatutos. Todavia, isso não pode se tornar como se fosse uma espécie de elemento de baliza, de acabar com a adoração. O perigo é fazer com que o leigo, o homem assembleano, a mulher assembleana comum, que tem em seu coração o desejo de adorar, seja impedido, porque não pode, não toque, não use, não manuseie. O perigo da institucionalização é se tornar um excesso, o legalismo. O legalismo. Agora, em falar em legalismo, né? Qual é o perigo dele para a vida espiritual e, ao mesmo tempo, na sua concepção, o que precisa ser passado aos jovens das igrejas evangélicas no Brasil para que eles não cometam, né, os mesmos erros que pessoas, talvez, de gerações anteriores cometeram, às vezes até bem intencionadas, mas mal orientadas? É verdade. A ideia do legalismo somos nós pensarmos de que são necessárias normas, regras, estatutos específicos. Contudo, se eu tomo essa regra como princípio de tudo e eu perco espontaneidade, simplicidade, sinceridade, eu então caio em um grande perigo, que é simplesmente fazer a regra e não ter o conteúdo. Eu obedeço a regra, mas não tenho obediência no coração. Eu sigo a regra, mas não obedeço. Eu faço o que devo fazer, mas não adoro. Evidentemente que o perigo, e aí a gente tem que falar para os nossos jovens, é o extremo oposto. É uma ausência de regras total, é um anarquismo que se prega talvez em alguns modelos de adoração onde ninguém faz nada, é proibido proibir, ninguém deve fazer nada e que todo mundo faz do jeito que quiser. Isso também não é adoração, isso é caos e Deus não quer isso para a nossa vida. Tiago, eu quero saber com você como manter o equilíbrio, mas a sua resposta vem logo depois desse intervalo comercial que é rapidinho. Nós já voltamos com o CPAD News.
A Bíblia reúne 66 títulos, com mais de 1000 capítulos e cerca de 40 autores diferentes. Panorama da Bíblia é uma obra minuciosa de estudo bíblico que o ajudará a compreender melhor de forma prática e eficaz cada livro. Com mapas coloridos, gráficos e linha do tempo, esta obra é uma excelente ferramenta para estudos bíblicos individuais ou em grupo. Panorama da Bíblia, um produto com a qualidade CPAD. Experimente uma surpreendente viagem na história de Deus e uma forma confiável de aplicá-la em sua vida com a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal. Totalmente colorida e ricamente ilustrada, ela oferece uma visão ampla ao inserir as escrituras em 10 grandes eras, combinando os textos bíblicos em uma ordem sequencial de tempo desde a criação até o final. Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal. À venda nas livrarias ou pelo 0800 021 7373. Bom, vamos ao terceiro bloco deste CPAD News. É muito bom ter você conosco. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação nesse programa. Hoje nós estamos gravando aqui no Ceará com o pastor, professor Tiago Brasil, filósofo de profissão, mestre por excelência, por aplicação, jovem ainda, mas com uma experiência profunda no magistério, não só secular quanto cristão. Ele é o comentarista das lições bíblicas de jovens. A temática muito importante é essa aqui, em Espírito e em Verdade, a essência da adoração. Essa revistinha maravilhosa e esse livrinho que você está vendo no vídeo. Tiago, como fazer para não perder o equilíbrio? Eu acho que essa é uma pergunta fundamental, Jorge. Equilíbrio é a palavra-chave na adoração. Jesus declarou que nós devemos ser sal, mas nós não podemos perder o nosso gosto. A gente precisa estar na medida certa para temperar da maneira certa. O equilíbrio só se consegue de uma maneira: leitura da palavra, meditação e reflexão. Eu não posso ser guiado só pela tradição, mas também não posso abandonar as tradições, porque foi o Senhor quem as deu. Então o que eu preciso? Eu preciso ler a Bíblia, confrontar o que nós fazemos, o que nós somos, o modo como adoramos e ter a capacidade de reconhecer que em alguns pontos a sociedade mudou, e mudar o nosso modo de ser não é aculturar-se, não é perder a identidade, mas pelo contrário, é reconhecer que há elementos na sociedade atual que precisam mudar. Vou te dar um exemplo. Os nossos cultos, de uma maneira geral, no passado, começavam às 7 horas e iam até às 9. Em algumas regiões, a violência não permite mais isso. É necessário que a gente cultue de 6 às 8. Em outras regiões, é o problema do trabalho. As pessoas trabalham e não conseguem chegar às 7. Então a gente cultua de 8 às 9, a 8 às 10. Então, essa mudança, esse equilíbrio é uma sensibilidade que o líder precisa ter. E esse é o desafio do professor. É fazer entender na sua comunidade que algumas mudanças são necessárias. Não são transformações ou abandonos de princípios. São adequações à realidade atual. Agora, na sua opinião, para ter equilíbrio é fundamental o conhecimento. Claro. Sem conhecimento não há equilíbrio. A Bíblia Sagrada declara, é um pedido de Pedro a nós, que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Eu preciso sim ler, aplicar-me, eu preciso sim pensar e refletir sobre o que eu faço. A questão da adoração, e esse talvez é o privilégio de pensarmos numa lição bíblica sobre a adoração, é que a adoração é o que a gente faz, pouco pensa. E o desafio então de estudarmos essa lição é que a gente vai pensar o que faz. E muitas vezes, ao pensar o que a gente faz, nós precisamos mudar algumas práticas e voltar ao princípio da adoração. Agora, com base no que você está dizendo, você tratou de modismos. Sim. Quais foram os modismos que mais saltaram à vista e que é importante que aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, professor de escola dominical, superintendente, que está acompanhando essa entrevista, tenha em mente e fique atento para poder vacinar os jovens da igreja com relação a eles? Bom, Jorge, a gente está falando para um público jovem. Então a gente tem que ter cuidado para não descontextualizar as nossas lições para o público dele. Porque alguém vai falar de modismos da década de 90, da década de 80, e esses modismos já deixaram de ser moda há muito tempo. Os modismos que a gente precisa falar para os nossos jovens são, por exemplo, de igrejas galpão, de igrejas onde você não tem mais adoração, mas tem grito, choro, repetição, uma série de elementos que parecem mais mantras, onde há muita música, muita repetição, mas pouco louvor, pouca adoração. São modas onde não pode acontecer nada nos Estados Unidos que as pessoas já repetem aqui, nada na Austrália que as pessoas já repetem aqui.
Virou moda ser modista, virou moda querer ter a última notícia, a última versão, a nova música. E aí esses modismos são preocupantes porque às vezes a gente perde a nossa identidade. Nós somos brasileiros, nós temos um modo de constituir o nosso evangelho, a nossa igreja, a nossa percepção do cristianismo. Por que não investir na construção, na criação? Porque é mais fácil comprar, reproduzir, fazer, mas isso é um perigo. Agora, com certeza isso aí é fundamental porque nós estamos tratando de jovens, Sim. pessoas que estão em formação. Se elas não tiverem uma orientação com relação à formação da sua identidade, da sua personalidade, aí a gente perdeu tempo e, nesse sentido, eu vejo como fundamental as lições Sem bíblicas. dúvida alguma. Tiago, muito obrigado pela sua participação. Falamos aqui sobre um tema da hora, Verdade. né, um tema do momento. E eu quero agradecer também a você que está acompanhando essa entrevista, a nossa conversa aqui. Quero desejar a você um excelente trimestre, que você possa dar excelentes aulas. E queria abrir o microfone para você, Tiago, para que você pudesse deixar uma mensagem para aquele professor, para aquela professora, para aquela pessoa que está acompanhando a nossa entrevista de hoje. Bom, Jorge, quero primeiro lhe agradecer pelo privilégio, o convite da casa, sua presença, sua vinda aqui ao Ceará. Espero que você tenha gostado da terrinha. E dizer a você, caro internauta, você que está conosco, professor, professora, superintendente, dizer a você que é um privilégio poder servir a Deus através dos dons que Deus tem me dado e chegar até a sua vida. O que eu quero deixar como mensagem é que você acredite. Eu sou um jovem assembleano, senhor, casado, que nasci numa igreja de bairro, de periferia, mas que tinha um sonho de juntar a minha formação acadêmica com o meu ministério. Para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, eu consigo fazer isso hoje. Deus me dá a graça de trabalhar e de atuar junto à maior editora da América Latina para serviço do reino de Deus. Eu quero dizer a você, isso é sonho realizado. Se Deus fez comigo, Ele pode fazer na sua vida, na vida dos seus jovens. Deus é muito bom, por isso eu amo para sempre. Amém.